A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia é com o economista Dr. Edgar Leonardo. Professor Edgar, de volta aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo de volta, viu? Prazer sempre estar aqui, Cristiano. O governo federal anunciou ontem o aumento da tarifa do imposto sobre operações financeiras, o IOF, não é? E, professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é que isso representa, qual o impacto desse anúncio. Olha, em primeiro lugar, é bom a gente deixar claro o porquê disso aí, né? A gente tem um orçamento extremamente apertado, a maior parte desse orçamento federal ele já é comprometido basicamente com folha de pagamento, com pagamento de inativos. Então, o que sobra de margem, de fato, é um espaço muito curto. A gente tem um outro detalhe também que é importante colocar, é que a gente tem a lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal impede que seja criada uma despesa obrigatória e um projeto como o Auxílio Brasil se tornaria uma despesa obrigatória no orçamento da União, sem uma contrapartida de criar também uma descrição de qual seria a fonte desse recurso. Então, isso colocaria o governo em uma armadilha de criar uma despesa sem cumprir a obrigatoriedade de indicar a fonte. Por conta disso, onde buscar? Com um endividamento já crescente e um orçamento extremamente apertado, o único caminho foi criar, de alguma forma, já que não temos uma reforma tributária, foi criar um mecanismo para que o governo pudesse arrecadar os recursos necessários. Então, na hora de escolher, eles escolheram o IOF, mas é bom lembrar também, Cristiano, que o IOF ele incide sobre uma série de outros itens. Ele incide sobre crédito, ele incide sobre câmbio e seguros, contratos de câmbio e contratos de seguro, ou seja, o seguro pessoal que você faz para sua casa, o seu seguro de vida, o seguro do carro, tá certo? Mas também sobre algumas operações de investimento. No caso específico, o que foi elevado foi simplesmente sobre crédito, né? Então, o que é que vai ficar, Cristiano, mais caro para o cidadão de fato? Vai ficar mais caro para aquele cidadão que compra no cartão de crédito, não paga o boleto completo, né? Não paga o total da fatura, então ele negocia uma outra parte. O que é que ele está fazendo ali? Ele está tomando crédito. Ele chegou uma fatura para ele de R$1.000 e ele, nessa fatura de R$1.000, ele vai pagar 250 e vai dividir o restante no rotativo. Ele vai ter um encargo a mais. Aquele cidadão que toma dinheiro emprestado no cheque especial, aquele cidadão que procurou um empréstimo, né, um empréstimo consignado, financiou um veículo, não vai incidir sobre crédito imobiliário. Ou seja, o cidadão que está comprando a casa própria dele, ele não vai ter nenhum acréscimo. Mas aquele cidadão que tomou um consignado, dentro dos custos do empréstimo dele, existem outros valores que não necessariamente apenas a taxa de juros. Esses outros valores, eles vão ser acrescidos de um IOF mais alto, salgado, inclusive, mais de 30% de aumento. E isso traz algum impacto? Isso pode trazer algum malefício? Olha, tributar sempre não é algo muito Recomendável, né? positivo para a economia, né? Nenhum cidadão gosta de saber, tanto é que essa notícia acabou causando muita gente preocupada, apostando. Ela só não ganhou na discussão aí sobre o provável tsunami aqui no Recife, né? Mas, fora isso, ela tem sido bem colocada e muita gente preocupada, inclusive sem precisar, porque ela vai, como eu disse, ela vai incidir naquele cidadão que não paga a totalidade de sua fatura do cartão ou que pretende, de alguma forma, tomar crédito. Se não é o seu caso, ela não vai incidir para você. Mas na macroeconomia, isso, além de gerar o recurso necessário para o Auxílio Brasil, isso tem um impacto que eu diria que foi por isso que o governo também escolheu. Na medida em que você aumenta, né, o custo de se tomar crédito, de alguma forma você está dificultando, por exemplo, para aquele cidadão que vai comprar uma geladeira, que vai comprar um fogão. Então, isso é mais uma ferramenta, Cristiano, para combater a inflação, que, diga-se de passagem, está atualmente começando também
a assustar o brasileiro e o pernambucano em grande medida. O professor Edgar, a Bolsa de Valores caiu quase 2% nesta manhã após esse anúncio e o dólar passa de 5,30 após o aumento do IOF. Por que isso acontece? Olha, tudo que vem para a economia e sinaliza com alguma mudança que pode não ser interessante, então imagine, quando você sai uma notícia, olha, o IOF vai aumentar, você tem que lembrar que o IOF ele é imposto sobre operações financeiras. Quando a gente está falando de operações financeiras, está falando, inclusive, também, tá certo? De, como a gente falou, operações em valores mobiliários. Né? A gente está falando de bolsa de valores, a gente está falando de fundos, a gente está falando de uma série de pontos, né? Inclusive questões ligadas, por exemplo, à renda fixa. Né? Então, alguém vai fazer um investimento de renda fixa e ele não pode, ou até pode, mas não é indicado que ele faça o saque no curto prazo, antes de 30 dias, porque se ele sacar antes do prazo de 30 dias, ele vai ter que pagar tarifas até de 90%, 95% de IOF, o que é muito. Então, quando o mercado ele escuta, olha, vamos tributar IOF, ele cria logo uma expectativa. E o que será isso? Será que o fundo que eu comprei vai tributar IOF? Será que vai ser modificada a tabela de isenção do IOF para alguns tipos de aplicação, tipo aplicação no agronegócio, né? As LCIs e as LCAs, né? Que atualmente são isentas, será que não vai ser tributado? Então ocorre uma preocupação e algumas pessoas seguram o investimento. Isso acaba repercutindo na Bolsa com a queda do volume transacionado, até que as pessoas estabilizem um pouco a informação, né? E, naturalmente, quando isso acontece, esse recurso que não vai para a Bolsa, ele vai para dólar e o dólar acaba tendo um movimento que é em direção e sentido oposto, Cristiano. Uhum. O motivo dessa alta, como nós falamos no início, é a tentativa do governo de reajustar aquilo que antes era o Bolsa Família e dar um percentual maior. Do ponto de vista eleitoral, o presidente fica bem na fita, está fazendo aí o que fez Lula, o que fez Dilma e outros governos com medidas conhecidas como populistas, né? Do ponto de vista eleitoral, beleza. Do ponto de vista econômico, essa tentativa do governo, esse aumento do governo no auxílio, traz algum benefício para a economia? Olha, Cristiano, quando a gente tem o auxílio emergencial, eu sempre gosto de colocar uma observação um pouco mais ampla do que a maioria. Uhum. Não por nada, mas porque você tem dois polos quando a gente fala de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família. E esses dois polos acabam tendo ideias um pouco diferentes. De um lado, você tem pessoas que acreditam que pura e simplesmente o governo deveria dar, por simples doação, recursos em um volume que permitisse um determinado conforto para o cidadão. Eu entendo e respeito quem defende esse ponto. Todavia, a gente tem que lembrar, Cristiano, e é uma coisa que eu brinco às vezes nas minhas aulas, digo, gente, dinheiro não nasce em árvore. Exato. E não, é uma ilusão pensar que o governo federal tem recursos ilimitados disponíveis. O governo federal tem os recursos que a sociedade passa para ele por meio de impostos, taxas, tributos e pela compra de títulos. Então, não é possível a gente pensar que o governo vai ter a capacidade, né, de, por si só, sustentar uma parcela da sociedade. Por outro lado, existem pessoas que são contra esse tipo de medida por acreditar que ela não é possível de se sustentar no médio e longo prazo. Eu diria que são dois opostos, mas que a gente tem que trabalhar com uma decisão central. É importante, sim, que o governo tenha condições de tomar medidas de apoio, que são medidas emergenciais, que possam apoiar a população no curto prazo, mas a gente sabe que a melhor solução é criar emprego, porque emprego vai gerar renda para a população. Essa é que é a grande questão. Então, é preciso, sim, no Brasil, se pensar em auxílios desse tipo, e ele traz benefícios, sim, no curto prazo. A gente viu aqui no estado de Pernambuco o impacto que o auxílio emergencial teve, por exemplo, quando a gente estava falando de crise econômica em 2020. A gente teve aí o quê? A gente teve um momento onde, se não fosse o auxílio emergencial, a gente simplesmente não ia
poder manter a economia se movimentando. Nosso PIB caiu 4,1%, enquanto estava com expectativa de cair mais de 10%. Eu pensasse que ele ia cair 12%. E Portugal caiu 8,8%, França caiu 9%, Espanha caiu 11%. Então, o auxílio emergencial manteve o consumo. Isso é bom para não ter uma convulsão social, é bom do aspecto social e é bom do aspecto macroeconômico. Todavia, esse valor, ele tem que ser um valor, e aí vem um outro ponto que eu vou falar, Cristiano, que muitas vezes as pessoas não gostam muito, porque é muito fácil ser populista. É muito fácil chegar aqui e dizer, devia fazer e acontecer, mas não é tão simples. Imagine que quando eu sinalizo entregando um recurso para a população, eu estou sinalizando para ela. Então, por exemplo, nós temos um salário mínimo, tá certo? Que está abaixo, aí vai ter uma alteração agora, de R$ 1.200, né? Então, o cidadão sai de casa, trabalha, se esforça, né? E com toda a dificuldade do mundo, ele recebe menos do que esse valor, porque ele ainda tem os descontos. Eu tenho que criar um incentivo para que o cidadão procure o trabalho. Então, esse valor ele é importante, mas é importante também que ele não seja próximo do salário mínimo. E outro detalhe que eu vou falar, que eu sei que também repercute negativamente muitas vezes, é que ele não pode ser em crescimento proporcional ao número de filhos. Por quê? Na medida em que eu digo, olha, você recebe X por 1, 2X por 2, 10X por 10, eu estou criando um incentivo para que uma pessoa que não tem condições de criar o primeiro, é por isso que ele recebe um auxílio, ele continue tendo filho, porque ele vai receber 20, 30, 40 vezes o mesmo valor. Esse valor, e o que eu estou falando aqui, eu já falei uma vez, teve uma repercussão terrível, Cristiano. Porque as pessoas dizem que você é contra auxiliar aquelas pessoas mais humildes que precisam de apoio. Não, eu não posso criar um incentivo. Claro, quem já está com seus 4, 5, 6, 10 filhos, eu entendo. Mas eu não posso criar um incentivo para a gente criar uma outra geração. O que a gente tem que criar um incentivo, sim, é um incentivo. E esse projeto tem alguns pontos interessantes. Você lembra que ele tem esse auxílio Brasil, ele tem 6 pontos principais, digamos assim, que são basicamente ligados ao Bolsa Família, mas ele tem tópicos que eu vou usar um termo aqui, que não é o termo que está na documentação que foi apresentada pelo governo federal, eu vou chamar de especiais, são bolsas especiais para beneficiar alunos com bom desempenho, alunos atletas, ou seja, com isso eu estou criando incentivos, e aí é importante, a média do Bolsa Família atual, tem pessoas que recebem mais, tem pessoas e famílias que recebem menos, está em R$ 189. A ideia agora é que esse valor vá para, no mínimo, 300. Eu acho que é bem interessante. O Bolsa Família não era um projeto caro e o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil também não vai ser, ele vai dobrar de valor, mas continua sendo ainda um benefício grande para um país com pessoas tão carentes. Mas o importante sempre é alinhar esse auxílio, esse benefício, seja lá o nome que for colocado, alinhar ele, sim, a frequentar a escola, a ter acesso à educação, até essas... Como aquele projeto que hoje a gente já chama de Bolsa Família, foi criado anteriormente, depois ele, em programas separados, ele foi unificado debaixo da bandeira do Bolsa Família e agora ele está sendo remodelado. Isso eu acho interessante. O problema é que muitas vezes isso, e você colocou muito bem no início, isso é feito muito mais com viés populista do que num viés de política social de fato, né? E aí a gente compromete a qualidade, né, do projeto, porque às vezes ele precisa de alguns pontos serem observados que não são tão fáceis, palatáveis para a sociedade, mas por isso são retirados. Professor Edgar Leonardo, que aula, né, para os nossos ouvintes aqui poder entender melhor como isso tudo vai afetar a nossa economia, politicamente, enfim. Vamos aguardar, né, e ver. Já passa a valer a partir de quando passa a valer? Passa pelo Congresso ainda ou já... Não precisa, ele vai direto a partir de segunda-feira. Então, quem for tomar crédito ou quem for negociar a parcela do cartão a partir de segunda-feira, lembre que vai custar mais caro. Já não é muito barato, né? Já é um preço absurdo e agora vai ser mais ainda. Professor Edgar, bom final de semana, obrigado pela disponibilidade e até a próxima, querido. Cristiano, um grande abraço, até a próxima. Sempre às ordens. Prazer é nosso. Conversamos, portanto, com o professor Edgar aqui no programa Pernambuco no Ar.